Bueno, muy buenas tardes a todos. Yo soy Fabiola, voy a estar coordinando hoy el taller con la doctora María Augusta, que hoy nos acompaña. Ya me estuvo mostrando su presentación, está muy interesante. Y ella va a hablar en portuñol, de repente en portugués, y va a hablar un poco lento, pero no tengan ningún problema de interrumpir, de escribir en el chat. Yo voy a estar mirando el chat para cualquier pregunta que haya. Acá lo importante es que ustedes disipen todas sus dudas, que le pregunten a ella o que de repente si no se entendió algo, pregunten en el chat y yo le voy a preguntar, o si quieren levantar la mano. Abajo tenemos las reacciones del Zoom, los emoticones que pueden usar. Yo voy a estar pendiente para ver si es que hay alguna pregunta a ustedes. Y sin problema, esta es una clase, digamos, una reunión distendida donde ella va a explicar desde su área cómo es publicar y cómo ellos hacen en el laboratorio a la hora de publicar en revistas de alto impacto, como es en el caso del laboratorio donde está la doctora María. Entonces, si tienen alguna pregunta, me escriben en el chat. Si quieren prender su cámara, pueden prender su cámara, así podemos que sea más interactivo. Y la doctora María dice que pueden interrumpir, preguntar, así podemos hacer más dinámica la presentación. Entonces, bueno, hola María, ¿cómo estás? Bem, graças, Fabi. Olá a todos, como estão? Vou falar devagar, porque no espanhol não. Eu compreendo muito, pero falar não é muito forte. A primeira pergunta é: quem de vocês trabalham na área de biologia, ciência, essa área da saúde ou ciências agrárias? Só para eu ter uma ideia. Vocês podem abrir o microfone para falar, por favor. ¿Alguno de ustedes trabaja en el área de biología, de ciencias agrarias, ciencias químicas, ciencias de la salud? O pueden escribir en el chat. Creo que nadie, creo que cada uno tiene. O si pueden escribir en el chat a qué área, en qué área están trabajando, entonces ahí leemos y vemos. Ciencias agrarias. Sim, ciências agrárias, a María Maria Ramírez. Ramírez. Sí. Turismo e hotelaria, a Liz. Economia e ciências políticas, a Mirta. Periodismo e filosofia, Daniel. Periodismo é jornalismo, não é? Jornalismo. Jornalismo, sim. E só falta o Fernando. Fernando, bom, aí aparece que é engenheiro, pode ser engenheiro da agrária ou engenheiro da área de engenharia, né? Engenharia mesmo, né? Tecnologia e engenharia. Tá. Por que eu estou perguntando isso? Porque um pouco do que vou apresentar a vocês hoje, você pode aplicar na área de vocês, só que tem uma etapa do que eu vou apresentar um pouco mais voltado para essas áreas de ciências biológicas da saúde e ciências agrárias. Mas no final, vocês vão ver que
é importante a gente saber um pouquinho disso para ter uma noção de como é que funcionam as publicações nas diferentes áreas. E espero que vocês gostem da apresentação. E como a Fabiola falou, fiquem à vontade para abrir o microfone, não tem problema, não tem pergunta, vamos dizer, estúpida ou pergunta boba. Aqui está todo mundo para aprender. Eu vou compartilhar aqui a minha tela com vocês. Deixa eu só voltar aqui no slide. Deixa eu só diminuir aqui, esconder esse ponto aqui. Tá uma apresentação. Estão mirando a minha tela full screen? Sí, dá para ver. Deixa eu botar o pointer aqui primeiro. E depois. Aqui. Então, eu me chamo Maria Augusta Dário, eu sou farmacêutica, eu sou formada em farmácia, fiz mestrado na área de doenças infecciosas e doutorado em biologia parasitária, aí pelo Instituto Oswaldo Cruz. E eu vou falar um pouco sobre publicação científica do campo ou bancada, porque eu vou mostrar para vocês um pouco sobre trabalho de campo, que é uma área que eu trabalho bastante, a publicação do artigo. Então, aqui a gente tem como é que vai se dividir a nossa apresentação. A gente vai falar um pouco sobre publicação científica, depois o que é um artigo científico e seus tipos. Aí eu vou apresentar para vocês um artigo voltado para o trabalho de campo e, por fim, como a gente responde um revisor. Então, a primeira pergunta que eu faço para vocês, e se vocês podem botar no chat ou abrir o microfone, se vocês sabem o que é uma publicação científica. Alguém tem alguma ideia ou sabe o que é, já leu sobre o assunto, alguma coisa desse tipo? Vamos a dar un tiempo a ver si es que alguien se anima a responder. Dejan de ser, que no sean tan tímidos. Estamos muy pocos. Estamos especial para poder conversar. Alguém botou alguma coisa no chat. Sí, dice descubrimientos. Pode, sim, um pouco, sim. A gente está mais ou menos nesse caminho. É uma coisa de descobrimento. A gente pode ir por esse caminho. Alguém tem mais alguma sugestão do que pode ser? Então, vamos ver aqui o que é a... Deixa eu ver. O chat está aparecendo aqui para mim, Fabi. Então... Tá, tem otra respuesta que fala difusión de resultados de investigación. Sim, aí já está indo mais para o caminho do que realmente é o conceito de publicação. Então, vamos lá. Vamos passar para o próximo. Então, a divulgação científica ele é o acesso aos resultados de um trabalho nas mais diversas áreas do conhecimento. Foi por isso que eu perguntei no início da nossa conversa quem era de áreas diferentes, porque todo mundo está da áreas exatas, humanas, engenharia, área da saúde, biológica, ela pode fazer uma publicação científica.
Então, e isso gera a divulgação de resultados de uma investigação também em diferentes áreas. Pode ser uma divulgação de um relato de um caso, pode ser a divulgação de uma teoria, pode ser a divulgação de um achado. E a publicação científica, ela pode ser feita de diversas formas, como artigos, apresentação em congresso, defesa de trabalho de conclusão de curso, pode ser feito por notas técnicas, mas o foco aqui da nossa conversa de hoje é o que é um artigo científico. Sim, pode ser avanço de trabalho de investigação no processo também. Isso também pode ser sim um tipo de publicação científica, com certeza. E aí agora, a outra pergunta que eu faço a vocês é: o que é um artigo científico? Alguém sabe? Alguém já viu algum artigo científico durante a faculdade? Eu não sei se vocês estão na maestria ou no doutorado. Se alguém já viu como é, o que é, os tipos de artigo científico. Solo para recordarle a los que entraron recién, pueden comentar en el chat, pueden interrumpirle a María, pueden alzar la mano ahí con los emoticones del Zoom, que no hay problema. Cuanto más dinámico es, mejor. Así que sin problema pueden habilitar su micrófono también, no hay problema. Então, a gente vai agora ver o que é um artigo científico. Então, nunca chegaram a ver um artigo científico. Podem falar, tipo assim, sim ou não, só para eu ter uma noção de quem já conhece ou não conhece um artigo científico. Tengo que falar que sim, já conhece. E, Daniel, que tipo de artigo você já viu? Já leu, ou já estudou, já precisou consultar? Buenas. Artículos científicos en varias disciplinas, incluso mismo en filosofía, en ciencias sociales. También suelo leer papers que Fabiola me pasa de biología o de otras disciplinas. Ela já está tentando te botar para um lado um pouco mais diferente. Entendi. E a Lisa aqui está falando uma informação mais detalhada sobre um tema específico. Sim, a gente vai ver que existem tipos de artigos que se chamam artigos de revisão, que fazem um detalhamento sobre um dado assunto, além da opinião do que os autores falam. Então, agora a gente vai ver o que é um artigo científico. Então, o artigo científico, ele tem uma autoria declarada, então ele pode ser feito por um grupo grande de autores, nos quais eles vão discutir ideias, métodos, técnicas, processos e resultados de diferentes áreas de conhecimento. Esses artigos científicos, eles são publicados em revistas ou periódicos especializados. Então, cada área ela vai ter a sua revista, né, específica para você publicar o seu trabalho. Por isso que é muito importante, quando a gente vai publicar um artigo, a gente consultar a revista que a gente está querendo publicar para ver se o artigo, né, se encaixa, né, ele pode ser publicado nessa revista. O artigo científico ele não consiste em um material de livro, ele é totalmente diferente de material de livro e permite, dependendo da área que você está trabalhando ou que você está pesquisando, ele permite ao leitor repetir uma metodologia aplicada.
O que é isso quer dizer? Se você, por exemplo, lança uma metodologia nova, por exemplo, de diagnóstico, se você publica isso num artigo, esse artigo ele tem que te dar todo o passo a passo, todas as ideias para você conseguir reproduzir isso no seu trabalho. Então, esses são os quatro, vamos dizer, os 4 pilares de um artigo científico. Aqui para vocês, só para vocês olharem, né, verem aqui, né, as principais revistas, os principais periódicos científicos do mundo, né, Nature, Science, The New England Journal of Medicine, Physical Review Letters, tem a The Cell, The Astrophysical Journal, esse Journal of Biological Chemistry, e esse aqui que eu não consegui descobrir qual é a sigla, mas todas essas revistas, elas são revistas científicas de trabalho para artigos científicos. Então, voltado, por exemplo, para a maioria das áreas, a gente tem os artigos científicos, eles podem ser divididos em, vamos dizer, em tipos. Então, a gente tem um artigo científico original, a gente tem o short communication, a gente, principalmente na área da saúde, a gente tem os casos clínicos ou estudos de caso, tem as revisões bibliográficas que são muito utilizadas em trabalhos tanto da área da saúde, biológicas, agrárias, humanas e exatas, e artigos de revisão sistemática e meta-análise. Algum de vocês aqui já viu algum desses tipos de trabalho? Já leu? Sabe diferenciar o que é cada um? Ou vocês também não sabem, tipo assim, nunca tiveram contato? Eu sei que o Daniel provavelmente já deve ter visto algum tipo de publicação. Você sabe, Daniel, qual foi o tipo de publicação que você viu? Você chegou a ler? Y creo que todos estos tipos ya vi de artículos. Son, en cada disciplina son más comunes a veces algunos tipos de artículos, dependiendo de las revistas, ¿verdad? Mas geralmente, você lê mais artigo original, ou revisão bibliográfica, ou short communication, alguma coisa desse tipo? Más artículos originales, sí. Originários, sim. E os outros? Alguém já viu algum desses artigos, sabe mais ou menos o que é, se já fez algum trabalho que precisou usar algum desses artigos? Digamos, en este tiempo de pandemia, mucho se habló de artículos originales, por ejemplo, que fueron sobre las vacunas, ¿verdad? Y también sobre el metaanálisis, especialmente con la cloroquina, creo que se hizo hidroxicloroquina para ver si realmente funcionaba o no, pero no sé si la gente así en general lee, ¿verdad?, los artículos científicos, más leen ya lo que aparece en las revistas o en los diarios, los magazines, ¿verdad? No sé si alguien consiguió leer alguno, ¿se acuerda? Tal vez en la universidad leyeron algo. Algunas universidades, algunas facultades usan artículos científicos, algunas materias. Sim. Então, aí agora, nós vamos falar de passar por cada um desses, e vocês vão ver que todos esses tipos de artigo, acho que talvez só o caso clínico, talvez, eu não sei, mas todos esses eles se encaixam em qualquer área da pesquisa, assim, qualquer área da pesquisa em diferentes áreas, como eu falei nos slides anteriores. Então, o primeiro que eu vou apresentar para vocês é o artigo científico original. Ele tem como objetivo apresentar temas e abordagens inéditos
no qual ele vai destacar os resultados encontrados, né, na pesquisa. A maioria dos artigos originais, vamos dizer 99,999%, eles se baseiam em pesquisa prática, no qual você vai fazer um experimento, você vai fazer uma bancada, vai testar alguma coisa, testar uma droga, testar se um laser pode destruir a terra, alguma coisa desse tipo. E para você escrever um artigo científico original, você tem que se basear em fontes bibliográficas para você ter base teórica, para poder discutir seus resultados, para você introduzir bem o que você está querendo apresentar, para você ter base na sua pergunta principal do seu artigo. E o artigo científico original, ele pode ser dividido em quatro subitens. A introdução, que tem como item o porquê que você está querendo estudar alguma coisa, qual a pergunta do seu artigo, como você chegou a hipótese que você tem para você que você está apresentando. Tem os métodos, que foi o que eu falei no slide anterior, sobre uma parte teórica, que é como você vai responder essa pergunta. Depois você tem os resultados, que quer dizer o que você achou em relação ao que você testou, o que você quis botar em prática. E no final tem uma discussão / conclusão, que quer dizer para que isso serve, para que você está mostrando isso, e as conclusões finais do seu trabalho. Aqui, como exemplo de artigo científico original, esse é um trabalho que mais à frente eu vou apresentar para vocês, sobre um trabalho de campo que foi realizado aqui no Brasil para estudar a enfermidade de Chagas. E aqui para vocês olharem como é que esse artigo ele é subdividido. Então, você tem a introdução, os materiais e métodos de metodologia, os resultados, a discussão, dependendo da revista. A discussão ela pode vir junto com a conclusão, ou a conclusão também é um tópico à parte. E aqui eu acabei botando, se os autores têm algum informação de apoio, agradecimento e as referências bibliográficas. Outro tipo de artigo é o short communication. Ele é um artigo que quer apresentar dados preliminares raros ou difíceis de ser encontrados. O short communication ele se assemelha muito a um artigo original, porém são trabalhos bem reduzidos, eles têm geralmente um limite de páginas, então os autores eles têm de 4 a 5 páginas para escrever o seu trabalho, então de 2.500 a 4.000 palavras, e costuma ser uma divulgação mais rápida para a comunidade científica. Por quê? Por serem resultados raros e difíceis de conseguir, então, quanto mais rápido esse dado for para a comunidade científica, né, ficar disposto para a academia ler, mais fácil vai ser o conhecimento de um certo assunto. Então, o short communication ele tem a mesma subdivisão de um artigo original, porém com limite de figuras e tabelas, e a questão da subdivisão, na hora de você redigir um manuscrito, isso também pode ficar opcional, de acordo com cada revista, porque as revistas também têm normas para cada tipo de artigo que for ser submetido, tanto short communication, quanto artigo original, quanto artigo de revisão. E aí, então, no caso, você pode fazer essa subdivisão no seu short communication, como também escrever o artigo de forma direta. Mas sempre lembrando que você tem que ter uma introdução, uma metodologia, os seus resultados, e a discussão e a conclusão. Então, aqui, só para vocês terem um exemplo de um short communication,
esse short communication que fala sobre o efeito do álcool e do tabaco e a redução, né, da mortalidade em câncer oral em pacientes, todo artigo de short communication ele vai ter uma sinalização indicando a maioria das vezes no título, que é um short communication, e nesse caso, esse artigo aqui, ele estava subdividido em itens: introdução, materiais e métodos, resultados e conclusão. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre caso clínico ou estudo de caso. O caso clínico, o estudo de caso, ele é um tipo de artigo muito voltado para a área da saúde, principalmente para a área médica, no qual ele vai estudar algum tipo de doença que para a sua detecção ele precisou de procedimentos inovadores, ou é uma doença pouco estudada. Por exemplo, não é comum ter febre amarela nos Estados Unidos, porém, algum paciente veio para a América do Sul e foi picado por um mosquito, foi para os Estados Unidos e começou a ter sintomas de febre amarela. Então, isso aí, eles podem fazer um caso clínico, um estudo de caso sobre esse paciente, para fazer todo o levantamento de sintomas, como é que o paciente adquiriu a doença, e eles podem publicar isso como um estudo de caso. Então, outro ponto importante do caso clínico é que a entidade diagnosticada, no caso da doença, ela é rara, o tratamento que pode ser feito é pioneiro, ou tem alguma inovação, ou pode apresentar um resultado inusitado. Por isso que muitas vezes está relacionado os casos clínicos, o artigo relacionado a caso clínico, ele está voltado mais para a área médica. Um artigo do tipo caso clínico, ele está dividido em introdução, a descrição do caso e a discussão e a conclusão que o grupo tem em relação ao caso. Então, aqui é só um exemplo de um artigo de caso clínico, assim como o short communication. O caso clínico ele também indica no seu título o tipo de artigo. Então, aqui a gente sempre vai ver, sabe, quando a gente lê essa palavra case report, a gente sabe que provavelmente se trata de um artigo, de um caso clínico ou estudo de caso, e aqui como é que esse artigo ele é segmentado. Introdução, o relato do caso, a discussão desse relato e as conclusões que os autores tiveram em relação a isso. Agora a gente vai falar um pouco sobre revisão bibliográfica. Antes da gente entrar em revisão bibliográfica, alguém tem alguma dúvida, alguma questão ou alguma coisa que não tenha entendido? Pueden habilitar su micrófono si quieren o poner en el chat alguna duda, inclusive alguna duda del idioma también pueden poner así. Se vocês estão conseguindo, tiverem alguma dúvida com alguma palavra que eu tenho usado para saber se é isso mesmo, vocês podem ficar à vontade. Ou se está tudo bem, se está dando para entender. Parece que nadie tiene preguntas. Están muy calladitas. Eu vou continuar. Então, a gente tem também artigos chamados de revisão bibliográfica, que já é um artigo que não é original, é diferente dos artigos originais, porque eles não vão apontar nenhum tipo de conhecimento novo. O artigo de revisão, ele vai ser um artigo que vai revisar produções já existentes e, a partir daí, criar um artigo mais geral sobre um determinado assunto. Então, o que é um artigo de revisão bibliográfica? Ele vai recuperar informações já existentes, analisar esse assunto dentro de uma determinada perspectiva, muito provavelmente a perspectiva do grupo que está escrevendo esse trabalho,
E também o artigo de revisão, ele permite a atualização sobre um determinado assunto. Por quê? Ele vai pegar diversos trabalhos sobre um determinado assunto, de diferentes autores, de diferentes anos, de diferentes métodos, e vão compilar, juntar tudo em um único trabalho. E uma característica importante do artigo de revisão é que ele tem um elevado número de referências bibliográficas. Então, tipo assim, ele é todo baseado em publicações já realizadas. Então, o artigo de revisão bibliográfica, ele se baseia numa introdução sobre o assunto, um desenvolvimento, que é a discussão de tópicos relacionados ao assunto que a pessoa escolheu escrever, e as conclusões que os autores têm diante de todo dessa leitura, desse trabalho que foi realizado. Então, aqui, como exemplo, a gente tem um artigo de revisão sobre mal de Chagas, como um exemplo de um parasita que está em emergência, que está voltando, né? Que está de doença de Chagas de novo, está sendo um problema de saúde pública. A maioria dos artigos de revisão, eles acabam tendo no título a palavra alguma coisa, review, ou eles têm também sinalizado no próprio título, igual como tem short communication. E em relatos de casos, tem um sinalizador como review article. E aqui, só para vocês terem uma ideia de como se dá a subdivisão de uma revisão bibliográfica. Como é uma doença que tem parasita, vetor, transmissão, então ele faz uma introdução sobre o assunto, ele vai falar os tópicos relacionados a esse assunto, que no caso aqui é o parasita, o vetor, transmissão, patogênese, patologia, manifestações da enfermidade, diagnóstico, tratamento, previsão e a prevenção, e as conclusões que os autores têm diante desse assunto. E, por fim, a última etapa sobre essa questão dos artigos, né, dos tipos de artigo, a gente tem os artigos de revisão, que também são de revisão, que são divididos em sistemática e meta-análise. Os artigos de revisão sistemática, eles querem responder uma pergunta específica e eles utilizam métodos sistemáticos que são definidos antes dos autores escreverem o artigo, da seleção do assunto e a análise do que vai ser feito. Já a meta-análise, ele reúne e combina 2 ou mais estudos sobre um determinado assunto e analisam esses estudos utilizando métodos estatísticos. Muitas vezes, a meta-análise está pode ser usada dentro de artigos de revisão sistemática, mas a revisão sistemática, ela, teoricamente, não precisa da meta-análise. Então, como é que se divide também, né, se faz os subtópicos de um artigo de revisão sistemática? A introdução, onde você vai ter a pergunta, a metodologia, no qual você vai ter que descrever quais as bases de dados que você busca, suas publicações, as palavras-chave que você utiliza quando você vai escrever um artigo de sistemática, quais os idiomas do artigo que você inclui para poder botar nessa revisão, e quais os critérios de exclusão dos artigos, tipo assim, um artigo sobre produção vamos dizer, de cana-de-açúcar, não foi excluído de um artigo sobre agronegócio, porque está dentro de um critério que isso não vai ser importante para o estudo. Então você faz todos esses quatro itens são essenciais para um artigo de revisão sistemática. Então, depois você tem os resultados dessa revisão, você vai fazer uma avaliação quantitativa dos dados e, por fim, você vai discutir esses resultados e tirar as conclusões que você
tem sobre o estudo. Já a revisão de meta-análise também parte de uma pergunta. Você, além da busca de artigos na metodologia, você aplica análises estatísticas apropriadas para comparar esses estudos que você vai analisar. E os resultados, eles vão analisar de forma qualitativa, desculpa, que vai ser a análise dos resultados numéricos de todos os estudos que você quis incluir nessa sua meta-análise, gerando um único estudo. Nesse caso, um estudo bem mais amplo do que se fosse olhar cada artigo separadamente. E aí, diante desses resultados, você vai discutir e concluir sobre o assunto. Aqui é só para vocês verem um artigo de revisão sistemática. Como eu falei, no título, ele vai indicar se esse artigo ele é de revisão sistemática. Então, se você botar em sites de busca de periódicos, Systematic Review, você vai ver que todos os artigos eles indicam no título que é um artigo de revisão sistemática, e esses aqui são os itens que você tem na metodologia. A estratégia de busca dos artigos, o critério de inclusão, o critério de exclusão, o abstraction data, a qualidade das evidências que você está vendo e as recomendações que você tem que fazer para o trabalho. E já um artigo de meta-análise, também, assim como o de revisão, o de revisão bibliográfica, o de short communication, o de relato de caso e o de revisão sistemática, ele também vai ter a identificação no título, que é uma meta-análise, e aqui, como é que vocês podem ver, ele está dizendo como é que foi feito a meta-análise no trabalho. Então, na metodologia, a gente tem essa descrição. Então, pessoal, aqui a gente termina essa primeira etapa que mostra o que é a publicação, o que é o artigo e quais são os tipos de artigo. Alguém tem alguma dúvida, algum comentário? Se eu estou falando muito rápido, quer que volte em alguma parte para eu entender melhor? Ou se a gente pode continuar. A ver si alguien dice algo en el chat, si de repente quieren preguntar algo, si tienen alguna duda entre las diferencias en que hay entre los tipos de artículos. En tu laboratorio, María, ¿qué tipo de artículos se publica más? Si puedes comentar. Artigos originales. Sí, buenas tardes. Para ser más rápido, voy a hablar. Sí, y nosotros más bien, yo estoy en el área de entomología de la Facultad de Ciencias Agrarias. Entonces ahí son artículos sobre los insectos y lo que hacemos son comunicaciones cortas, porque justamente para divulgar cuando aparece un insecto y que está justamente introduciéndose o se está dispersando en el país generalmente, eso lo hacemos lo más rápido, ¿verdad? Los ácaros también. ¿Qué tipo de inseto? ¿Cómo? ¿Qué tipo de inseto que trabajas? ¿En qué área? ¿En qué tipo de insecto? Sí, y ácaros de insectos, pero yo más ahora con ácaros no estoy divulgando, porque están muchos entomólogos ahí, entonces traté de hacer algo diferente entonces con los ácaros. Pero yo ahora solamente, yo ya me jubilé, quiero actualizarme, quiero saber algo nuevo con respecto a la redacción, porque tengo el apoyo de los profesores de la ESALQui, ¿verdad? Pero tengo que estar actualizándome, por esa razón lo que estoy siguiendo, y es muy interesante esto, lo que usted está impartiendo, ¿verdad? Que hay que tener buena base de conocimiento para poder divulgar, porque son muy exigentes, de verdad, las editoras, al menos si uno va a publicar que sea de alto impacto, ¿verdad? Sí, sí. Gracias, María.
os revisores, as revistas, ultimamente, elas estão exigindo muito das publicações, principalmente no caso da área que eu trabalho, a gente publica, é muito difícil a gente publicar short communication, como a Maria falou no programa. A gente parte muito mais de artigos originais e algumas vezes artigos de revisão, mas a maioria que a gente trabalha são artigos originais. Uhum. Eu já até pensei uma vez publicar short communication, mas aí a minha chefe disse que não poderia, que é melhor. Eu não sei se é no seu caso, Maria, mas a gente lá no laboratório, se eu estiver falando rápido e você não entender, você pode perguntar. A gente, às vezes, pensa em juntar mais os dados e fazer uma publicação mais robusta do que publicar pequenos artigos. Porque aí a gente pode partir para uma revista de maior impacto quando a gente tem um trabalho maior. Eu não sei se vocês no laboratório têm essa ideia, ou têm essa noção, ou de fato acham que é mais fácil ou melhor ir publicando short communications. Me está saliendo todo entremezclado, no, es bien nítido, pero estoy entendiendo lo que me está mencionando también. La doctora María quiere saber qué es lo que más publican en tu laboratorio, o sea, si más van por los artículos cortos, o si hacen también los artículos originales, o si de repente el grupo en el que trabajas estila más hacer short communication, por ejemplo. Y las dos formas, porque hacemos con trabajo en conjunto con otros colegas, con los taxónomos que están en otros lugares, otras áreas. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí. Ya. Disculpen, porque estoy acá por eso, porque no estoy teniendo mi auricular, se escucha todos los ruidos. No importa. Sí, sí, porque es una hora que están en calor y vinieron todos los nietos a piletear. Desastre está. No puedo concentrarme en ellos. Por eso que se me entrecorta, pero trato de participar porque no quiero quedarme. Es importante, mi idea es seguir aportando a mi conocimiento con los estudiantes y tengo que estar actualizada para poder seguir con ellos, porque estoy involucrada para unos nuevos proyectos donde voy a estar como investigadora asociada. Entonces yo tengo que actualizarme, no puedo quedarme en el tiempo. Claro. Entonces trabajamos con equipos de diferentes áreas, por lo que están ahí, nos ayudan de repente el taxónomo, como le digo, que está en el Museo Natural, que está en el MADES, por ejemplo, el doctor Bolívar Barrera. Después tenemos profesores que están en el área de entomología y hacemos trabajos de campo y de laboratorio e invernadero. Entonces hay artículos que se generan informaciones de las biologías de ciertos insectos o uso por ejemplo, se estudió bastante con los transgénicos que se introdujo en nuestro país y cómo se comportó la Spodoptera. También acompañé en Artigas con otro estudiante de la UNI en el campus con respecto a eso, ¿verdad? Y son muy variadas nuestras actividades porque hay mucho trabajo, pero somos pocos en Paraguay. Siempre ese es el problema, los investigadores, muy poco, o lo que realmente nos dedicamos a la investigación. Porque es muy difícil, la docencia, investigación y extensión hay que hacer. Entonces ahí lo que es un poco complicado. Y hacemos las dos formas, los artículos, las comunicaciones cortas que son rápidas y otros generamos las informaciones de los resultados de lo que es en Paraguay, porque nosotros es diferente nuestro clima comparando, ¿verdad?, con la Argentina, es medio similar con Brasil y bueno, siempre hay nuevas informaciones, siempre se generan informaciones. Y
con los productos alternativos también estamos haciendo. Y actualmente el proyecto que queremos hacer es justamente con la cigarrita del maíz que transmite virus y su dispersión en todo en Paraguay, que tenemos algunos datos, pero todavía no escribimos. Empezamos a hacer las revisiones bibliográficas, tengo que comparar con los otros, cómo es el comportamiento, especialmente más en nuestro modelo, en los artículos de Brasil, por lo que estamos bien, es similar nuestro clima, ¿verdad? Entonces el comportamiento es muy, muy similar y hay muchos artículos del Brasil, ¿verdad? Entonces es diferente en un lugar, en una zona donde es una zona fría, ¿no? Nosotros es tropical, pues. Entonces los insectos ahí se tienen que ir viendo cómo es y cómo es el comportamiento. Así parece que estoy hablando. Sim, não, tá ótimo. É para falar mesmo sobre sua experiência em relação à publicação, porque a gente não tem muita ideia de como cada laboratório, cada grupo, até mesmo nos países, a gente não sabe como que é como é que se faz a pesquisa, como é que faz o trabalho, essas coisas. Então, é importante você dar um exemplo. Sí. Ahí hay una pregunta, María. No sé si estás viendo. ¿Estás viendo, María? Ejemplo, una publicación. Un ejemplo. El último. Bueno, lo que mayor impacto tuve les voy a decir porque ahora me dijeron que ascendí en el CONACYT. Publiqué uno sobre el ácaro, la rayuela índica, que se encontró acá en nuestro país. Eso pues está preocupando al Brasil porque se introdujo desde Centroamérica, iba hacia el norte del Brasil, entrando, estaba en San Pablo. Entonces yo tuve una curiosidad, dije, seguro que ya hay en Paraguay. Y se encontró en un invernadero, porque acá se traen muchas las plantas ornamentales y es un problema ese ácaro porque ataca a las palmeras, a las musáceas que son las bananas. Entonces se publicó en Inglaterra eso, porque los de la Sociedad Entomológica del Brasil me dijeron urgentemente que se debía publicar a Protección Vegetal no Inglaterra, Alemania. Es la revista que salió por Springer, porque en Brasil estaba lleno ya para la publicación y era urgente publicar eso. O sea, ese tuvo mucho impacto esa publicación. Y, sí, pero fue muy difícil, me llevó un año, lleva un año, va y viene, va y viene. Y el último que publicamos acá en el 2022, sobre los transgénicos, más los transgénicos en Estados Unidos, después otro en Colombia. Hay mucho interés con respecto al comportamiento de la espodóptera, se hizo sobre los diferentes, los transgénicos, los organismos genéticamente modificados, ¿verdad? Que eran los maíces, y sobre el polen. Se trajo un laboratorio los polen para ver cómo ese también tiene efectos sobre esa espodóptera, sobre esa oruga que ataca al maíz. Entonces, se publicó eso. Además, esto en el 2022. En verdad que nosotros en esta pandemia pudimos publicar 9 artículos durante 2 años, porque tenemos un equipo de trabajo, que somos muy unidos y estamos campo, laboratorio y se escribe y lleva tiempo. Realmente lleva tiempo. Hay que tener mucha paciencia. Eso también digo yo. Si uno no, a veces te dicen los colegas, deja demasiado va y viene. Y hay que insistir. Yo, por ejemplo, le decía, tiene que salir, hay que perseverar hasta que salga. Sí, acá hay una pregunta de Justino, no sé si tenés idea, María. Sim, eu estou vendo aqui se o artigo original também é aplicável na área de ciências sociais, especialmente direito. Olha, eu acho... acá está la pregunta, voy a mirar, Olha, eu não sei se a... María Ramírez. No sé si podés apagar un ratito tu micrófono, ahí vamos a seguir acá. Eu acho que para a área de direito pode ter artigo
original, mas talvez seja diferente desse modelo de artigo, porque não tem uma prática, tipo de experimento, de reprodutibilidade. Mas provavelmente existem artigos originais de algum caso, tipo assim, de algum processo, de algum estudo na área de direito, sim, seria original, mas talvez nos moldes de ter reprodutibilidade, essas coisas, aí eu já não tenho tanta certeza desse jeito. Ficou respondido a sua pergunta, Justino? Sí, sí, claramente. Muchas gracias. Então, agora a gente vai para um exemplo de uma publicação de um artigo original, como eu expliquei lá nos slides anteriores. María. Oi? Y Daniel tiene una pregunta. Ah, sim. Daniel. No, perdón, y quería aportar nomás para la pregunta de Justino sobre Ah, sim, pode falar. derecho, porque yo suelo leer muchos papers de ciencias sociales y sí se aplica también los artículos originales al derecho, pero también a colaboraciones disciplinarias, por ejemplo, con economía y derecho. Hay un campo de investigación que se llama justamente economía del derecho. Y ahí sí se publican trabajos originales de experimentos que se hacen y también de estudios de casos comparados, por ejemplo. En Estados Unidos sucede mucho que hay leyes que, o sea, se pueden comparar el funcionamiento de las leyes de un estado a otro, porque en algunos estados de Estados Unidos hay una ley y en otros estados hay otro tipo de ley. Entonces se comparan los efectos que suceden, por ejemplo, en las poblaciones. Y tienen obviamente un método totalmente distinto, pero sí hay campo para hacer investigación en derecho. Ah, muito legal, Daniel. Graças pela ajuda em responder. Porque realmente, quando a gente pensa em direito, a gente pensa assim, artigo original, sim, mas não com essa parte de método, essas coisas experimentais. Claro. Mas a gente está vendo que tem essa possibilidade. Bueno, seguimos entonces. Vamos seguir. Então, agora a gente vai ver um exemplo de artigo original que foi publicado por mim, pelo grupo que eu trabalho na Fiocruz, em colaboração com a Universidade Federal do Espírito Santo, que, por incrível que pareça, é de onde eu sou. E aí eu acabei fazendo minha tese de doutorado, apesar de ser no Rio de Janeiro, no meu estado, na minha província de onde eu nasci, junto com a Universidade Federal do Espírito Santo, e uma parte também foi do meu estágio durante o meu doutorado na Universidade de Glasgow, na Escócia. E aí a gente quis pesquisar, o título do trabalho é espécie de Trypanosoma diversidade alta, que é mantido por morcegos e criatomíneos no estado do Espírito Santo. Não sei se vocês sabem, mas aqui a gente fala Trypanosoma, mas o foco do trabalho foi Trypanosoma cruzi, que é o parasita que causa a enfermidade de Chagas na América Latina. A gente se deparou com um caso de uma criança que faleceu em 2012 por ter adquirido a enfermidade de Chagas pela via oral, a via de transmissão foi a via oral. E aí a gente foi para campo tentar entender o que havia acontecido. Então, resumindo aqui, basicamente, a gente tem um cenário da enfermidade de Chagas diferente no Brasil, porque após 2006, quando a transmissão vetorial, que no caso, que é pela picada do barbeiro, depois o barbeiro faz a defecação e as fezes entram por solução de continuidade no orifício onde o barbeiro se alimentou. Ela foi controlada no Brasil, porém surgiu uma nova forma de transmitir a doença, que foi
a transmissão por via oral através de alimentos contaminados, como o açaí, ou sucos contaminados, ou como o suco de bacaba, que é muito comum na região norte do Brasil, ou caldo de cana, que foi um caso que aconteceu em 2000, se não me engano, 2011, 2008, em Santa Catarina. Sendo que a doença de Chagas, né, transmitida pela via oral, né, pela ingestão de alimentos contaminados, ela já foi descrita bem nos primórdios, em 1960, na Bahia, depois no Ceará, e em 2012 a gente teve um destaque aqui no estado do Espírito Santo, que foi onde a gente foi investigar esse caso. Aqui, só para mostrar para vocês rapidamente, o estado do Espírito Santo, ele fica na região sudeste, que compreende os 4 estados de Minas Gerais, São Paulo e Rio de Janeiro, que faz divisa aqui, tem mar, faz divisa com Minas e o Rio e o estado do Rio. Então, a gente foi para o município de Guarapari, que é um município do litoral do estado. No caso, o município de Guarapari se divide em 2, vamos dizer, ramos ou grupos ou locais, que é uma área litorânea e uma área de zona rural, onde a gente tem fragmentos de Mata Atlântica. E aí, em 2012, essa criança, ela teve uma febre persistente, começou a apresentar sintomas e veio a óbito 17 dias após o aparecimento desses sintomas. Na época, se desconfiaram de outras doenças, e aí somente quando foi feito o diagnóstico pós-mortem, que foi visto que a criança estava com a enfermidade de Chagas na fase inicial, no caso, na fase aguda. Foi feita uma investigação epidemiológica na área, e conversando com a família, chegou-se à conclusão que a criança ela adquiriu a doença pela via oral, através da manipulação de um barbeiro, ou vitugas, que como se diz em espanhol, da espécie Triatoma vitiscus. E o que ficou sabendo nessa região é que as casas, né, nessas áreas, nesses fragmentos de mata, as casas que ficavam próximas a nessas áreas de Mata Atlântica, elas eram invadidas frequentemente por essa espécie de vitugas. Então, os triatominos estavam ali o tempo inteiro, os moradores em contato direto, e aí a gente quis entender, a pergunta do nosso trabalho foi: quais são os animais envolvidos na transmissão do Trypanosoma cruzi? Então, a gente partiu de uma pergunta para poder escrever tanto o projeto como publicar o artigo. Por que a gente fala sobre os animais? Porque Trypanosoma cruzi é um parasita primariamente de animal. O homem que, a partir do momento que ele adentra ao ambiente de mata, ou ao ambiente selvagem, é que o homem começa a entrar em contato com o Trypanosoma cruzi. E aí, como é que a gente vai responder essa pergunta? Então, a gente precisa de um desenho experimental, no caso, como eu mostrei lá atrás, de metodologias para poder responder o que a gente está querendo. Então, por isso que esse trabalho se torna um artigo original. Então, a gente foi, né, para a mata, no município de Guarapari. A gente escolheu 3 áreas do município: Rio da Prata, que é a localidade onde teve o caso da criança; Buenos Aires, que não é Argentina, Buenos Aires é em Guarapari, que tem como áreas onde ocorre a transmissão, onde tem a ocorrência de barbeiro, e Amarelos, que é uma outra área que a gente não tem nenhum registro de barbeiro. Então, a gente fez Amarelos como uma área controle. E aí, para a gente entender essa questão, foram realizadas 4 expedições, 2 no período seco e 2 no período de chuva, nos anos de 2014 e 2015. E a gente decidiu realizar a captura de pequenos mamíferos não voadores, no caso, gambás e os ratos, os morcegos, que são os mamíferos voadores,
cães do entorno da casa, porque os cães eles têm um papel importante na transmissão da doença de Chagas, e as vichugas, que a gente entrou em contato com os moradores, e a partir do momento que eles encontravam essas vichugas nas casas, eles encaminhavam para a gente examinar. E aí, para a gente desenvolver toda essa expedição de pequenos mamíferos não voadores, morcegos e cães, a gente precisa de licenças para poder fazer a coleta, a captura desses animais e de uma CEUA para fazer coleta de amostras biológicas. Então, aqui a gente vai falar um pouquinho sobre licença ambiental e comissão de ética para uso de animais, que tem como sigla a CEUA. Então, a licença ambiental é uma autorização para a coleta de material biológico em ambiente silvestre. Esse ambiente silvestre ele pode ser tanto uma unidade de conservação, que é uma área onde tem uma proteção ambiental, como pode também ter feito coletas em áreas, como eles chamam, in situ, tipo assim, que não apresentam nenhum tipo de proteção ambiental. E essas licenças, eles estabelecem as condições, restrições e medidas de controle e monitoramento ambiental para você também não sair capturando todos os animais. A licença ambiental ela também serve para plantas, então, para você não sair coletando tudo que tem no ambiente silvestre, tudo que tem na mata. Então, essas licenças, para quem vai realizar trabalho de campo, tanto para animais como para plantas, é necessária essa licença ambiental para você poder coletar as suas amostras. Depois que a gente terminar a apresentação, eu vou mostrar 2 sites aqui do Governo do Brasil, que são os sites do IBAMA, que é o Instituto Brasileiro de Pesquisa, Instituto Brasileiro de Proteção ao Meio Ambiente, que tem as legislações de como você pode dar entrada nessas licenças para poder fazer para ter autorização para fazer essas coletas. E um outro, vamos dizer, protocolo, licença, que você tem que ter quando você trabalha, principalmente com animais, é a licença da Comissão de Ética para o uso desses animais. A CEUA, ela tem como objetivo uma natureza consultiva, normativa, educativa e deliberativa em relação à aprovação, controle e vigilância das atividades que envolvam o uso científico de animais e que precisa manter uma fiel conformidade. Por quê? Porque a gente não pode sair testando qualquer coisa nos animais, os animais não podem sofrer, eles têm que viver em condições adequadas, eles têm que ter todos os cuidados para você poder trabalhar com esses animais. Então, a CEUA, ela tem como objetivo examinar previamente os protocolos aplicáveis aos projetos de pesquisa científica. Então, esses protocolos que, quando alguém dá uma entrada numa CEUA, esse projeto, ele é avaliado por um parecer, tanto de pessoas da área, né, de ciências biológicas, nesse caso, como em pessoas da comunidade. E aí, a partir daí, eles vão decidir se esse projeto ele segue regras e normas que podem ser aplicáveis para o uso de experimentação em animais. Outro objetivo da CEUA é determinar sua compatibilidade com a legislação aplicável. Então, por exemplo, cada país apresenta uma legislação aplicável para você poder trabalhar com os animais, como, por exemplo, se você precisa realizar eutanásia, como é que você pode fazer para capturar uma amostra biológica desses animais, como é que você pode fazer os testes de drogas, testes de parasita, testes de infecção em vivo nesses animais. Então, tudo isso tem que ser muito bem estabelecido e deve seguir uma legislação. E outro papel da CEUA é incentivar a adoção dos princípios de refinamento, redução e substituição no uso de animais nas pesquisas científicas. Eles vão avaliar se, de fato, o seu projeto ele precisa do uso de animal. Ou se, por exemplo, eles podem olhar e falar assim, não, mas você poderia testar isso, por exemplo, testar uma droga
de forma in vitro, com células, criadas em laboratório. Ou não, de fato, o seu projeto ele precisa passar, precisa desses animais para você ter a sua resposta do seu experimento. Então, isso vai depender de cada comitê, de cada órgão, de cada legislação de um país, que o país aplica a essa situação. E também, depois que a gente terminar aqui, eu vou mostrar para vocês um exemplo de um site de SEUA, para vocês terem uma noção de como é que funciona. Então, a gente teve todas essas licenças aqui para vocês, um exemplo, né, dos meninos lá do laboratório em trabalho de campo. A gente tem que usar jaleco, luva, máscara com filtro, porque esses animais podem gerar aerossóis e isso a gente pode acabar se infectando. Aqui eles estão preparando a retirada de algum roedor numa armadilha para poder levar para o laboratório de campo. E aqui é uma outra armadilha também de formato de grade, no qual também aqui pode ser visto um roedor que acabou de ser capturado na mata. E aqui também a gente realiza a captura, né, de sangue, a coleta de sangue em cães. E toda vez que a gente trabalha com animais domésticos, como cães, gatos, se precisar galinha, aves, os donos eles têm que autorizar a gente a trabalhar, autorizar a gente a coletar, né, a amostra biológica. Então, eles assinam um termo de consentimento, falando, meu cachorro, mipeiro pode passar por pode ser feita a coleta de sangue para poder participar do estudo em desenvolvimento. E aí, depois que a gente foi para campo, a gente fez um desenho experimental para poder investigar a infecção por Trypanosoma cruzi nesses animais. Então, a gente coletou o sangue, fez exames parasitológicos, como o exame a fresco do sangue desses animais e hemocultivo, exames sorológicos para detecção de anticorpos, exceto em morcegos, porque não tem teste sorológico para morcego. E, além disso, como eu falei lá atrás, a gente teve as vitugas que foram entregues e a gente fez o exame a fresco desse conteúdo intestinal dessas vitugas. Então, essas amostras de sangue e o conteúdo intestinal, eles passaram por uma PCR, que é uma reação em cadeia da polimerase para detecção de DNA dessas amostras para Trypanosoma cruzi. Depois a gente sequenciou essas amostras, que é quando você tem a sequência nucleotídica de cada DNA que você tem em determinada amostra biológica, e depois a gente fez uma análise filogenética, que é onde a gente estuda as relações evolutivas das sequências que a gente obteve, para a gente ver se a gente identificava Trypanosoma cruzi. Então, aqui só para vocês terem um panorama, né, de como é a taxa de infecção por Trypanosoma vitícia, ela foi em torno de 52%. Trypanosoma cruzi, ele apresenta uma diversidade genética, então ele é dividido em genótipos, mas isso eu não vou entrar em detalhe agora, porque não é o objetivo do trabalho, é só mostrar como é que a gente pode apresentar esses resultados voltados para a área de genética. Então, a gente achou diferentes genótipos de Trypanosoma e outras espécies do gênero Trypanosoma na vituga do gênero Triatoma. E aqui, só para vocês terem um panorama, a gente capturou 73 indivíduos de mamíferos de 2 espécies, então a gente teve uma espécie de roedor e uma espécie de marsupial predominantes, que é o Clinomes paratus e o Metaquiros. E para vocês verem como esses resultados são curiosos. Nenhum animal apresentou exame físico positivo. Nós só tivemos 2 hemocultivos positivos, que foi a cultura do sangue, e na sorologia também dos animais silvestres também o número de animais foi muito baixo.
E em relação aos cães, nenhum apresentou exame parasitológico positivo e a sorologia também foi baixíssima em relação a esses animais. Aqui é só para mostrar para vocês novamente como é que se apresenta um resultado voltado para a genética, né, para análise filogenética, para sequenciamento. E aqui é outro, e aqui a gente vê o resultado em relação a morcegos, que a gente capturou 186 espécimes de 17 espécies diferentes, sendo as predominantes a Carolia perspicillata e o Artibeus luturatus. E aqui a gente consegue ver que o morcego, por incrível que pareça, foi considerado, a gente conseguiu achar Trypanosoma cruzi infectado, morcego infectado com Trypanosoma cruzi. Então, a gente conseguiu, né, por um momento, responder a nossa pergunta inicial que eu apresentei para vocês, quem eram os animais envolvidos na transmissão de Trypanosoma cruzi. E aí, aqui, só para vocês terem um panorama, a gente, dos 44 morcegos positivos no exame fresco, a gente teve 7 gêneros, né, que foram os principais, e o gênero Carolia foi o que mais apresentou diversidade de espécies de Trypanosoma ativos, porque, segundo a análise filogenética, foi esse resultado que ele trouxe de retorno para a gente. E aí, quando a gente fala sobre sequenciamento, sobre DNA, sobre essas etapas da biologia molecular, que isso agora já é um pouco mais específico para quem trabalha na área da saúde, biológicas e agrária, que a gente tem que depositar essas sequências de DNA para comunidade científica. Então, a gente tem bancos de dados genéticos na internet que tem como objetivo realizar, né, os pesquisadores eles precisam realizar esses depósitos, e esses depósitos, para esses depósitos ficarem disponíveis na comunidade, e aí você pode depositar tanto ácidos nucleicos, aminoácidos, proteínas, pequenas moléculas, padrões de expressão gênica e vias metabólicas de qualquer organismo. Em relação aos ácidos nucleicos, nós temos 4 bancos de dados mundialmente conhecidos. O GenBank, que é o banco de dados do National Center for Biotechnology Information, do NCBI dos Estados Unidos. O DDBG, que é o DNA Data Bank of Japan. O EMBL Nucleotide Database, que é do Consórcio Europeu de Biologia Molecular, e esse consórcio internacional de database de sequências nucleotídicas. Sinceramente, na minha experiência com bancos de dados genéticos, o mais utilizado que eu vejo é o GenBank do NCBI. Eu não sei se os outros, talvez, como a gente acaba aqui, todo mundo do continente americano, a gente acaba iniciando para os Estados Unidos, mas provavelmente cada região do mundo acaba utilizando o banco de dados mais, vamos dizer, mais próximo. Por exemplo, na Ásia, talvez eles usam mais o Japão, na Europa, talvez o EMBL, mas o GenBank, ele é o banco de dados mais conhecido no mundo. E aí, agora, alguém ficou com alguma dúvida em relação a essa parte do trabalho, de como responder, dessa parte da apresentação de uma revisão, para trabalho de campo? Eu sei que tem gente que não é da área, se conseguiu entender como é que faz um trabalho como é que se monta um desenho experimental voltado para campo, do que precisa das licenças para poder isso tudo ir para uma publicação, se alguém tem alguma dúvida. Ou se eu falei muito rápido, porque eu acho que eu senti que eu falei um pouco rápido, se alguém ficou sem entender alguma coisa. No Parece que chat, está não. todo. No, en el chat no hay nada.
E aí, então, agora a gente vai entrar na última etapa da nossa apresentação, que é quando o artigo volta da publicação. Você foi lá, fez o seu trabalho, escreveu, analisou seus dados, fez a busca bibliográfica, escreveu o artigo todo lindo, mandou para os coautores, para todo mundo revisar o trabalho, dar suas considerações, escreveu uma cover, porque quando você submete um artigo, você tem que escrever uma cover letter para a revista, falando da importância do seu trabalho, que todos os autores avaliaram o artigo, estão de acordo com a apresentação, que o artigo não está submetido em nenhuma revista. E aí você recebe o e-mail, seu artigo voltou da revisão. E agora? O que a gente espera? O que a gente vai fazer? O que a gente não pode fazer? Então, quando o artigo volta da revisão, ele volta com o parecer dos revisores. Existem 4 pareceres de revisores. O aceito com a publicação, que esse é o que todo mundo quer de cara, que todo mundo sonha, né, chegar um dia e ter seu artigo publicado de cara. Eu acho que é o sonho de qualquer pesquisador chegar e isso acontecer. Na Covid, com a pandemia da Covid, acho que isso para a galera que trabalhou com SARS-CoV-2, isso acho que foi muito mais fácil de acontecer. Você tem o artigo quando vem como minor revision, que são considerações muito pequenas que os revisores fazem, muitas vezes é a adição de uma referência, consertar alguma palavra que seja escrita da forma errada, alguma dúvida, e muitas vezes esses minor revisions vêm com um tempo curto para você responder esses revisores, coisas às vezes de menos de um mês, dependendo da revista. O major revision, que é quando você fica assim, eles vão aceitar mais. Quando você já recebe umas críticas um pouco mais duras, algum revisor pede algum experimento adicional, o trabalho acaba recebendo um pouco mais críticas e você fica assim, meu Deus, o que pode acontecer? E algumas vezes pode acontecer do artigo que você submeteu ser rejeitado de primeira. E aí, como o artigo é rejeitado de primeira, você recebe junto as considerações dos revisores, e aí você vai ler o que cada revisor falou do seu trabalho. Muitas vezes o artigo pode ter alguma falha metodológica, por isso que ele é rejeitado, não fazer parte do escopo da revista que você escolheu, então muitas vezes nem acaba passando pelo revisor, o próprio editor já nega seu trabalho. Se tem algum outro tipo de problemas de trabalho escrito, porque muitas vezes o trabalho não pode estar bem escrito, e aí o revisor pode implicar com isso e acabar negando o seu artigo. Então, quando a gente se depara com esses 4 itens, quando a gente vai falar sobre parecer de revisores. E aí, quando você tem um artigo aceito a publicação, ok, você vai comemorar, vai receber o proof do seu artigo, você vai ler, ver se está tudo certo, seu artigo vai ser submetido. Se você tem um artigo rejeitado, você pode pegar as considerações dos revisores e tentar melhorar o seu trabalho, ou você pode ignorar as considerações dos revisores e submeter o trabalho em outra revista da mesma forma, mas é muito importante, quando o artigo é rejeitado, a gente acabar tentando levar em consideração algumas questões que os revisores falaram, porque isso acrescenta uma melhoria significativa no trabalho. Então, é muito importante, quando você tem um artigo rejeitado e você tem a revisão dos revisores, você acabar lendo e vendo o que você pode acrescentar nesse artigo para poder submeter em outra revista. E quando você tem um artigo de forma minor ou major,
quando você vai resubmeter o seu artigo, você precisa de 3 itens para enviar. Uma cover letter, que é uma carta tipo de introdução, no qual você vai agradecer a revista e os comentários dos revisores, vai sinalizar o encaminhamento do manuscrito alterado com as revisões, com os itens que os revisores pediram, e sinalizar também que você respondeu os revisores à medida que você concorda ou não concorda com o que esses revisores falaram. Além dessa cover letter, você vai incluir o artigo com as alterações sinalizadas e um outro arquivo que você vai apresentar as respostas aos comentários que os revisores fizeram em relação ao seu trabalho. Então, aqui, para vocês olharem, é um exemplo de uma cover letter, de um artigo que foi resubmetido após a revisão de pares. Então, aqui, só para vocês terem um exemplo, o autor correspondente fala: estou feliz em resubmeter a revisão da publicação. Aí você vai indicar o título da publicação, aí você vai agradecer os revisores que apresentaram sugestões e comentários, melhorando a qualidade do final do artigo. E você pode falar assim: depois de olhar e analisar os comentários, as questões, as sugestões e os erros que os revisores apontaram, o artigo ele passou por algumas mudanças que podem ser observadas abaixo. Então, você tem que sempre sinalizar isso ao editor da revista, que você teve o trabalho, o cuidado e a atenção de ver cada item que o revisor falou e responder. E você sinaliza isso tudo numa cover letter. Então, como é que a gente responde a um revisor? Primeiramente, a gente tem que ler todos os comentários, independente dos comentários serem negativos ou positivos. Você pode fazer isso com todos os seus coautores ou você que escreveu o artigo junto com o autor final, que muitas vezes é o seu supervisor. Essa etapa aqui da leitura é muito importante. A partir dessa leitura, e onde vocês vão pontuar os comentários negativos e positivos, você tem que responder os comentários, levando em consideração a expectativa dos revisores. Eu sei que nessa hora de responder os comentários, as pessoas podem ficar frustradas, principalmente por comentários negativos, a gente acaba ficando frustrado, triste, achando que o revisor não foi tão legal assim, aí você fica um pouco com raiva, aí você quer meio que dar uma resposta um pouco atravessada, mas nessa hora a gente tem que se acalmar, respirar e superar essa situação o mais breve possível, porque você tem que responder os comentários, independente se for positivo ou negativo, com cuidado e de forma educada. Porque dependendo também de como você responde, o revisor pode acabar te prejudicando. Então, mas o que mais você precisa saber para responder os revisores? Você tem que usar os comentários ao seu favor, mesmo sendo comentários negativos. Priorizar os comentários mais importantes, por exemplo, ver de fato o que vai acrescentar, o que vai agregar, o que vai melhorar o seu trabalho. Se você está fazendo isso pela primeira vez, pedir ajuda é fundamental, porque essa etapa de responder uma carta de revisor não é fácil. Então, pedir ajuda a quem já tem experiência é muito importante. Então, vocês não precisam ter vergonha de achar que vocês têm que fazer isso sozinhos. Vocês têm que ir pedir ajuda, ver se a resposta está de acordo, se o que você está dizendo está sendo claro. E, por fim, é sempre importante, como 99% dos trabalhos são voltados para a língua inglesa, né, que as publicações elas são para a língua inglesa, o seu artigo também tem uma boa correção do inglês, porque muitas vezes a gente pode pegar revisores que impliquem com como o inglês foi escrito no trabalho.
Então, é sempre importante também a gente passar o nosso trabalho por uma revisão de língua, para que a gente também não tenha problema com isso. Então, aqui para vocês terem em mente, quando vocês forem responder ao revisor, vocês criem um documento do Word, no qual você vai copiar cada comentário, né, de cada revisor, vai numerar esses comentários e vai, por exemplo, rotular no cabeçalho do Word, revisor 1, e numerar todos os comentários desse revisor. E se tiver, como tem mais de um, depois você cria um outro aqui, o revisor 2, e numera todos esses comentários. Discutir cada comentário e chegar numa conclusão final do que vocês concordam, não concordam, de como responder esses comentários, mas sempre lembrando de responder de forma clara e educada. Outra dica que fica é responder cada comentário separadamente, escrever a resposta logo abaixo do primeiro comentário para não ficar uma coisa bagunçada, e sempre também escrever sem erros ortográficos. E sempre que você for fazer sempre quando você for adicionar um comentário, algum pedido de um revisor ao seu artigo, você tem que sinalizar isso ou tanto na resposta quanto no próprio artigo. Então, vocês podem ativar aquele modo revisão, que aí vocês vão alterando onde o revisor pediu. E vocês tendo esse tipo de cuidado, esse tipo de carinho com esse processo, vai mostrar tanto ao editor quanto ao revisor que você levou essa avaliação a sério e você vai tornar mais fácil o trabalho deles de reler o artigo revisado. Então, isso para você ter uma resposta se seu artigo vai ser aceito ou não, é muito mais rápido. Então, antes da gente terminar, depois que eu terminar aqui essa parte dos slides, tem um quiz que eu gostaria de fazer com vocês, que eu vou abrir uma página da internet. Essas daqui são as referências que eu usei para montar as apresentações. E eu queria agradecer a atenção de todos e muito obrigada, Fabiola, pelo convite para falar um pouquinho mais sobre isso, sobre esses assuntos. Muchas gracias a vos por haber aceptado y un viernes dar un encuentro aquí y hablar un poco sobre las publicaciones en tu área. ¿Vas a hacer el quiz? Assim, eu vou só abrir aqui, porque aqui no Zoom tem como compartilhar várias páginas. Então, deixa eu abrir aqui primeiro. Acho que esse aqui vai. Deixa eu ver se... Porque vai abrir primeiro, acho que a página do Gin abrir. Antes da gente fazer o quiz, deixa eu só mostrar para vocês, aqui rapidamente, chegar para cá. Essa aqui é a página do GenBank, que é onde é um depósito de sequências de DNA. Que aqui a gente tem o GenBank, aí tem várias abas que você pode submeter o seu DNA, submeter sequenciamento completo, tem vários itens, e aqui eu vou tentar digitar algum número aqui do GenBank para ver se aparece quando você quer buscar uma sequência de DNA. Deixa eu ver o que vai aparecer, vou botar qualquer número aqui. Aí você digita aqui tem indicando nucleotídeo, e aí você vem aqui em procurar. Aí apareceu uma bactéria aqui qualquer. E aí você tem o gene, né, o marcador que você foi sequenciado dessa bactéria. E aí você tem aqui toda a informação. O número, a identificação, a quantidade de pares de base de DNA, quando é que foi depositado, o número de acesso, se faz parte de algum projeto. A espécie, mas aqui fala que é uma bactéria não cultivada, se já foi publicado em algum artigo, então ele já foi publicado na PLOS Biology. Aí aqui você tem o link para o artigo, os autores,
quando é que foi submetido no jornal, e aqui você tem toda a informação, e aqui embaixo a sequência de DNA dessa bactéria. E aí aqui a gente tem o site do Cisbio, que é um sistema de autorização e informação em biodiversidade aqui do governo brasileiro, que você entra aqui para pedir autorização para captura de animais, principalmente em unidades de conservação biológica. Aí eu vi que há pouco tempo, mas eu não sei se já existia esse outro site, essa outra autorização do IBAMA, que é a autorização para captura, coleta e transporte de material biológico. Aqui tem tudo que você precisa saber sobre essa autorização, como solicitar, as alterações, fazer downloads das leis, a legislação e o contrato. Então, aqui você tem todas as informações de como fazer esses pedidos. E aqui é o site da Embrapa, que também é um site de uma instituição pública, que tem a Comissão de Ética para o Uso de Animais, o que explica, né, o que é uma comissão de ética, o regimento interno, a submissão de como é que faz a submissão de projetos, formulários, legislação, e os membros que avaliam esses projetos e o contato. Uma coisa que eu esqueci de falar é que o comitê de ética, cada instituição tem a sua. É diferente, por exemplo, quando você vai pedir uma licença ambiental, que isso é feito muitas vezes diretamente ao IBAMA, que é um órgão federal responsável. Já para a comissão de ética, para o comitê de ética, cada instituição de pesquisa, universidade, eles apresentam cada um o seu comitê. Então, por exemplo, se você igual no meu caso, que eu trabalho na Fiocruz, a gente teve que pedir ao comitê de ética da Fiocruz licença para poder trabalhar com os animais. Aí agora vamos para o quiz. Deixa eu começar de novo aqui. Una cosa que quería adicionar también, María, como dijiste, la importancia de que cada persona que en su área vea cuál es, si necesita algún permiso, ¿verdad? Porque a veces la persona se olvida y quiere publicar y no va a ser aceptado nunca si no tienen los permisos correspondientes. Y eso, en el caso de María, María Augusta, que trabaja con animales silvestres y todo, ella necesita un permiso previo a la captura. Si ella capturó y no tuvo el permiso, no va a poder conseguir, creo que no podés, ¿verdad, María? Conseguir después de capturar el permiso. Se você já tem um animal capturado, você não pode ir para pedir licença depois. Né? Aí já foi. Ahí ya no se puede. Sí. No, ya no. Así es, nosotros tenemos acá el SENAVE, que es la institución que justamente es la que supervisa toda esa situación. Y nosotros primero debemos informar a esa institución, que es el Servicio Nacional de Calidad Vegetal, y después se debe publicar. No así también hay otro problema con la gente de producción animal, porque en nuestro país no estamos teniendo todavía falta la parte de bioética. Por eso ellos no pueden publicar la gente de producción animal, los técnicos, porque no está un comité de ética, pero yo hablo específicamente de la Facultad de Ciencias Agrarias. Tal vez lo de química, bioquímica, medicina, a entender, pero nosotros en la Facultad de Ciencias Agrarias no se está teniendo ese comité de ética. Entonces ellos no pueden publicar nada casi prácticamente con respecto a los animales. Sí, es un problema eso. Mas, por exemplo, na faculdade de agrária não tem, mas vocês não podem pedir, por exemplo, se na medicina tem, vocês não podem pedir? Não sei se ela entendeu a minha pergunta, Fabi. María, María Ramírez, ustedes no pueden pedir en la facultad de medicina, por ejemplo, el permiso para poder publicar, digamos. O sea, esa gente que no tiene el comité de bioética no puede
pedir permiso en otra facultad. ¿No sabes? Y no sé, seguro que sí, porque en las otras áreas se publica bastante. Por ejemplo, el Instituto de Ciencias de Salud, por ejemplo, ellos son pioneros, luego medicina es pionero en Paraguay en publicaciones. Número uno luego, tienen muchísimas publicaciones ellos, porque tienen ese comité. Ahora lo que yo no sé es si Ciencias Agrarias puede conseguir. Lo que sí nosotros con los insectos debemos primero registrar en ese Servicio Nacional de Sanidad Vegetal y después se publica. Nosotros sí tenemos porque son insectos introducidos, no hacemos como ella, los biólogos. Sí, el trabajo que ella presentó, excelente, mucho tiempo llevó, ¿verdad? Y los biólogos tal vez están teniendo también su comité de bioética para poder publicar. Uhum. Uhum. É porque uma coisa que ela falou que eu entendo é, por exemplo, não é cada faculdade, por exemplo, na universidade, tem o comitê de ética, por exemplo, tanto de animal quanto humanos, ele atende a cada área, atende todas as áreas, independente se for enfermagem, farmácia, medicina, biologia. Então, talvez se tenha um comitê de ética na universidade que consiga, ela pode atender, acho que todas as áreas. Na Fiocruz também é assim. A gente tem por exemplo, o IOC tem um comitê de ética do IOC que atende todo o IOC. Independente do que for, sei lá, se é inseto, se é animal, se é humano. Então, talvez no caso dela, teria que procurar tentar submeter o projeto ao comitê, porque eu acho que o certo seria aceitar. Entiendo. Que cada facultad importante que tenga. Nosotros sí están intentando ello porque no están pudiendo publicar y están reclamando que se tenga el comité de bioética. Debe tenerlo la Facultad de Ciencias Agrarias. Y yo creo que justamente eso se exige cuando se está realizando la evaluación a las facultades cuando se va a acreditar, ¿verdad? Y cuando vienen, ellos seguro que eso tienen registrado ya como parte de ¿cómo se dice? Un tema o prioridad que tienen que formar un comité de bioética. Porque de lo contrario no se va a acreditar después, porque siempre se va analizando qué le falta para que se pueda acreditar a nivel Mercosur. Yo creo que eso ya está previsto, que deben tener un comité de bioética. Bueno, bueno, en el caso de María Augusta, verdad que es el área más de biología, pero cada persona en su área tiene que ver qué necesita, si necesita algún permiso especial antes de empezar su trabajo, inclusive su diseño de investigación, todo, porque llega un momento en que se hace todo el trabajo y si no consiguió el permiso, no le van a publicar y es un trabajo perdido. Entonces, cada persona en su área tiene que ver, tiene que leer los artículos de los colegas, y tiene que pedir información y ayuda a los doctores con más experiencia y todo para no trabajar en vano. Sim, e uma coisa que é importante enfatizar aqui, uma das primeiras coisas que quando você submete um artigo, eles logo pedem toda a documentação, tipo assim, todos os números de licença que você tem para poder conduzir o trabalho quando você, por exemplo, no caso da minha área de biologia, ou o comitê de ética humano, ou o comitê de ética de animais e licença de coleta. Isso tudo você tem que informar. Então, não adianta se você, independente da área, se você não tiver o documento necessário com o número de registro, você não consegue nem submeter o seu trabalho, porque eles vão ficar questionando o tempo inteiro. Cadê a licença? Cadê o documento? Uma vez, uma revista me escreveu, mesmo eu botando o número da licença, a revista me pediu o documento do Comitê de Ética, porque eles não acharam uma legislação que estava no documento.
Então, eles são muito criteriosos, eles são bem detalhistas, são bem, vamos dizer, chatos em relação a isso, independente da área. Sim. Então, aqui para finalizar, agora vocês vão precisar abrir o microfone de vocês, porque a gente vai fazer um quiz que vai falar um pouquinho de tudo, até um pouco mais do que a gente talvez eu acabei dando uma pincelada e que não foi tão o objetivo da apresentação. E aí vamos ver como é que vocês vão sair no final desse quiz. Então, vamos lá. Aí a primeira pergunta é: ao escolher um periódico para enviar o seu trabalho, qual dos seguintes itens é importante observar? E aqui ele fala que pode marcar todas as respostas corretas, múltiplas possibilidades. Então, qual desses 4 aqui você acha quais desses itens são importantes? ¿A quién se anima? La pregunta dice, ¿cuál de los siguientes ítems es importante tener en cuenta a la hora de enviar el trabajo a la revista? Entonces, primero dice los temas que el periódico publica. O sea, yo no puedo enviar mi trabajo a una revista de derechos, por ejemplo, porque no tiene ningún sentido. O, por ejemplo, a mí quiero enviar al área de, qué sé yo, al área de medicina, y tampoco, aunque trabaje, por ejemplo, con una enfermedad de Chagas, de repente se está trabajando como María Augusta, trabaja con animales silvestres, y todo, no va a poder enviar a una revista que publica enfermedad de las personas, síntomas, qué sé yo, o estudio de casos. Entonces, la pregunta es si los temas que el periódico publica es importante tener en cuenta, o restricciones del tamaño del texto, o el público, ¿verdad? Al cual el periódico va dirigido, o los tipos de artículos que el periódico publica. A Liz falou opção A. Então, vou marcar a opção A. Alguém mais tem alguma outra opção? ¿Alguien dice que concuerda con Liz, o si tiene alguna otra sugerencia? Então, todo mundo vai confiar na Liz. Posso passar, então, para a próxima pergunta? Então, vou passar. Quem toma a decisão final sobre o que será publicado? Os editores do periódico, os revisores, os autores ou os financiadores? Até parece mais fácil. Vamos lá, no chat, vamos ver. A Maria falou número 2. Então, já passou para 3, porque essa só era uma única opção. O que os editores de periódicos procuram publicar? Essa tem mais de uma opção. Artigos que estejam de acordo com o objetivo e o escopo do periódico. Artigos altamente técnicos, relevantes para pesquisadores muito avançados. Ciência de boa qualidade com conclusões robustamente apoiadas por dados. Pesquisas novas que são de interesse dos leitores do periódico.
¿Alguien tiene alguna sugerencia, alguna idea? Ninguém tem nenhuma sugestão, gente? Apareceu aqui no chat. A Lisa, opção 4. Eu aqui. Depende do tipo de revista, pode ser diferente nas opções. Mas, Maria, qual que você, então, diria que seria a correta? Porque esse aqui pode aplicar, pode... O Christian também acha que é a 4, porque pode ser mais de uma resposta. Então, vou marcar a 4. E se alguém tem alguma outra opção que acha que pode ser correta. Cristian dice opción 4. Sim. Então, vocês acham que só a opção 4 é a correta? Puede haber más de una correcta. Creo que ellos todos... Então, vamos confiar nessa e vou passar para a próxima. Quais das frases abaixo devem constar em todas as cover letters? Essa cover letter que ele está falando é quando você submete o artigo pela primeira vez, que é diferente de quando você submete depois de uma revisão. Então, vou dar uma dica. Essas cover letters iniciais, vocês têm que apresentar o artigo com o título, que você está querendo considerar o trabalho para ser publicado nessa revista, que todos os autores leram o trabalho e concordaram com a versão final, que o artigo não está sendo publicado, não está sendo submetido em outro lugar enquanto está submetido nessa revista, falar um pouco do objetivo do trabalho. Essa cover letter inicial, ela é mais ou menos nesse sentido. Então, quais das frases abaixo vocês acham que deve ter nessa cover letter? Eu dei umas dicas aí, vamos ver se vocês conseguiram pescar. Vamos ver se vocês conseguiram adivinhar. Então, o Christian falou aqui 4, falou a 1 e a 2. Todo mundo concorda com ele? Ou alguém acha que pode ser uma só ou a outra opção? O que vocês acham? María dice los 3. A Maria fala os 3. Então, vamos enviar os 3. Então, vamos para a próxima. A frase seguinte é verdadeira ou falsa? Ao responder aos comentários de revisão por pares, você deve abordar todas as questões levantadas pelo editor e pelos revisores. Isso é verdadeiro ou falso? María dice verdadero. Maria diz que é verdadeiro. Todos concordam com ela? Então, vamos seguir a Maria. Verdadeiro. A seguinte frase é verdadeira ou falsa?
É aceitável discordar de quaisquer pontos ou comentários, contanto que você apresente uma refutação científica e educada. Verdadeiro ou falso? María y Liz dicen verdadero. Então, vamos lá. Y Cristian también. O Christian também. O que os padrões éticos visam garantir numa publicação? Esses padrões éticos são diferentes do que eu falei na nossa apresentação. É mais em relação à publicação do trabalho, em relação aos autores, de quem que você vai colocar no seu trabalho ou não. É mais em relação a isso do que a questão de comitê de ética. Então, essa aqui a gente vai ter que meio que ver o que todo mundo concorda. Então, o que os padrões éticos visam garantir na publicação? Que as pessoas recebam crédito por suas ideias, confiança pública em descobertas científicas, que os governos financiem a pesquisa ou publicações científicas de alta qualidade. Essa vocês podem chutar, porque não foi levantada aqui na nossa aula hoje. Então, a Liz falou a opção D, né, o 4, o Christian 1, 2 e 4. Alguém tem mais alguma? Então, vamos para nossa última pergunta. Um pesquisador está escrevendo um artigo e inclui uma frase curta de um trabalho seu já publicado anteriormente, sem a devida citação. Isso é um comportamento aceitável? Se o trabalho já foi publicado, se tem citação, mas ele acaba referindo esse resultado a esse texto e não cita, isso é aceitável ou não é aceitável? Porque se já tem referência, o certo é o artigo ser aceito, ser citado. Então, o Christian botou 4, mas é 3. Não se deve citar igual maneira, sim. Então, todo mundo concorda que isso é uma conduta não aceitável. Então, vamos marcar aqui. Vamos ver quanto que a gente conseguiu acertar, porque esse quiz ele não mostra nem os acertos nem o erro. Vamos ver se a gente vai chegar aos 100%. Vamos ver, 50%. Mas aí não tem como a gente ver o que a gente acertou e o que a gente errou. Mas eu acho que o importante é que eu acho que a mensagem no final foi passada do que a gente queria mesmo. Eu acho que em relação às questões sobre revisão de pares, tudo, eu acho que são aquelas respostas mesmo. E aí eu acho que assim a gente finaliza a nossa apresentação de hoje. E eu acho que é isso, Fabiola. Se alguém tem mais alguma pergunta, alguma dúvida, ou algum questionamento. Realmente, ¿alguien desea agregar algo, comentar algo? Antes de cerrar hoy la sesión de hoy, primer taller. Mientras, no sé si alguien quiere decir algo, yo ya te agradezco mucho, María Augusta, que hayas aceptado la invitación, que hayas estado con nosotros hoy. Los talleres generalmente son así, son reducidos, pocas personas están en todos los talleres, por ejemplo. Algunas personas están en algunos, otras en todos. Y realmente es muy enriquecedor escuchar a una persona de otro país
porque la ciencia al final no tiene país, no tiene nacionalidad. Não. Todos intentamos publicar en la misma revista, sea cual sea el país. Entonces es importante que la gente consiga eh, capturar las cosas que más le va a ayudar a su trabajo. E eu acho que a gente tem que, nós como América Latina, América do Sul, a gente tem que se conectar, tem que estar junto e conhecer o que o nosso vizinho faz e ajudar e tipo assim, ter uma conexão entre os países, porque eu acho isso muito importante e a ciência na América do Sul, ela passa por tanta coisa e é uma ciência muito rica, a gente tem muita gente boa que trabalha e a gente acha que tem que valorizar cada vez mais nós latinos como pesquisadores nesse mundo. Ujú. Bueno, no, creo que no hay más preguntas. Todos están muy agradecidos. Excelente presentación. Eduardo también, mucha claridad por parte de la doctora María Augusto. Muchas gracias por su tiempo. Y tenemos mucho que hacer nosotros en Paraguay. Hay eh, muchas cosas que podrían copiar de países que ya tienen una ciencia más estable como el Brasil, para no perder tanto tiempo y estar ahí eh, esperando y haciendo esperar a los investigadores, ¿verdad? Con permiso y que existe y no existe permiso, y un montón de cosas que atrasan. Sim, e qualquer dúvida que vocês tiverem, qualquer coisa, a Fabiola tem meu contato e vocês podem entrar em contato, que a gente pode conversar, tirar dúvidas de qualquer coisa que vocês precisarem. Muchas gracias. Muchas gracias. Así como Eduardo cuenta en el chat, mañana en el segundo taller a las 10 de la mañana vamos a estar con el doctor Francisco Bruschetti. Él es del área de zoología, también del área biológica. Ya estuvo con nosotros el taller pasado y es muy didáctico y bueno, les esperamos mañana a todos los que se inscribieron al taller de Francisco también. Y de nuevo, muchas gracias, María Augusta, por acompañarnos. Obrigada a você. Graças a todos vocês pelo dia de hoje. Foi muito legal. Bueno, muchas gracias y nos vemos mañana en el segundo taller. A los que están y a los que no, les agradezco mucho su participación de hoy.